Essa linha do tempo do que é essa presidência da Câmara, ela é muito importante. A gente vem num crescente do empoderamento, para usar, né, a palavra da moda, do presidente da Câmara, que não é de agora, que vem lá, até a cientista política, nossa amiga aqui da casa, a Beatriz Rey, ela sempre faz questão de nos lembrar disso. Desde 2009, essa figura do presidente da Câmara vem sendo fortalecida e robustecida aí nas decisões, na pauta, e etc. Chega Eduardo Cunha e faz um movimento de deixar justamente esse baixo clero, depois da experiência Severino Cavalcante, que já havia sido muito marcante, né, aquele levante do baixo clero, o Eduardo Cunha ensinou um jeito de comandar a Câmara que é fazer um exército de baixo clero capaz de derrubar uma presidente da República. Não foi só isso, mas apresentou esse novo componente ali muito importante. E aí vem o governo Bolsonaro. Bom, aí a gente teve um presidente da República que foi um notório presidente da Câmara e tinha uma relação muito próxima, que era o Michel Temer. Então, isso também elevou a Câmara a esse status tão definidor dos rumos da política do Executivo. E aí vem o Ciro Nogueira e o Arthur Lira. O Ciro Nogueira, ele foi um dos artífices das emendas parlamentares como um instrumento tão poderoso na relação entre Congresso e Executivo e Planalto. Não que ele tenha inventado as emendas, não é isso, mas naquele momento em que o ex-presidente Bolsonaro estava para sofrer um impeachment, ele era, se eu não me engano, da Casa Civil ou das Relações Institucionais, me corrijam, por favor, me ajudem aqui no cargo certinho, que era o Ciro Nogueira, mas ele então encontrou essa forma de assegurar o Bolsonaro no cargo com as emendas, dando esse poder sobre o orçamento para o Arthur Lira, para o Congresso. E agora, e desde que o presidente Lula assumiu, ele tem esse dilema, essa forma difícil aí de retomar esse Congresso, esse orçamento, para si, e ao mesmo tempo não esvaziar o poder da Câmara, porque senão conflagra uma guerra ali que ele não tem como se beneficiar dela. Então, é nesse ponto que a gente está. A gente está num momento em que a Câmara segue muito poderosa, segue com muito dinheiro, muito poder para exercitar política pública, inclusive, e eu estou fazendo todo esse introito para mandar para quem entende aqui, que é a Débora, mas enfim, politicamente tem esse jogo. E o PT está nesse momento de, inclusive, reavaliar o próprio uso das emendas, porque teve um discurso muito político de campanha, muito crítico ao uso de pouca transparência, de pouca efetividade, como eu acho que tinha que ser mesmo, porque estava realmente escandaloso. Agora, a gente está num segundo momento desse uso das emendas, que é o de entender que, bom, ok, já houve algumas restrições impostas pelo Supremo, ainda não há uma transparência absoluta, ainda há muitos problemas. Agora, também não tá parecendo que dá para reverter completamente esse jogo, esse mecanismo. Então, como é que a esquerda, como é que o governo Lula, como é que o PT vão usar essas emendas espera-se, com vistas a políticas públicas eficazes, mas também eleitoralmente, da forma que a direita e a centro-direita usaram. É esse o xadrez, é essa conta em que o Hugo Mota ou o Antônio Brito vão ter que se encaixar. E é nesse diálogo que o Lula vai ter que se empenhar, porque o seu ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, até aqui, pelo menos, não demonstrou ter muita fluência nessa linguagem, não sei. Débora, como é que você enxerga? Queria jogar isso para você, porque eu sei que é um assunto que você acompanha muito de perto. A formulação de políticas públicas dessas emendas, mas também no jogo político, que é claríssimo que elas acabaram sendo um mecanismo
não sei se imprescindível, mas incontornável. Incontornável é a boa palavra, viu, Flávia? A sensação que eu tenho olhando de fora, e aí os demais da bancada do Rio também podem comentar, é que parece que o governo ainda não aceitou totalmente o novo status quo, sabe? De que tem que negociar mais com o Congresso. Muitas vezes fazem uma comparação muito com o Temer, que tinha sido, congressista há muito tempo, e conta-se na boca miúda aí que ele recebia deputado todo santo dia. Né? E me parece que o Lula está achando que dá para governar como dava para governar no passado. Volta um pouco para aquilo, né? Então, parece que o governo está olhando para os anos 2000 e achando que dá para repetir, né? Que dá para repetir o mesmo sucesso do passado em condições novas, com um Congresso mais poderoso, com emendas PIX, que, vale dizer, muitos foram para o PT também. E a gente não viu, o que eu quero dizer com transparência quais foram as políticas públicas que o governo ajudou e que o partido do governo ajudou a implementar? Em que lugares? Por que não divulgar, então, se elas foram boas políticas públicas? Né? O governo criou, e eu acho que acertadamente, uma secretaria lá no Ministério da Simone de monitoramento e avaliação de política pública. Fantástico! Então, vamos implementar as mudanças necessárias para melhorar a política pública. Mas isso está demorando a acontecer, porque, de fato, a gente não tem uma cultura que valoriza, sabe, a transparência de dizer, olha, a gente fez... Como foi feito com o Bolsa Família, inclusive, né? O Bolsa Família, para quem não acompanhou a discussão, depois de ser implementado, foi avaliado, case do sucesso no mundo todo e pode ser melhorado, claro, né, pensando em termos de inclusão produtiva e porta de saída, mas foi um caso que foi avaliado e se viu os efeitos positivos no combate à pobreza. Por que a gente não tem isso de maneira mais sistematizada? Para dar um exemplo de uma política que costuma ser ineficiente, o Tribunal de Contas fez um cálculo sobre os subsídios dados à indústria automobilística do meu estado, Pernambuco. O custo, basicamente, por emprego gerado era, assim, absurdo, era mais de milhares de reais, assim. Basicamente, resumindo muito, me fugiu o número agora, se você jogasse dinheiro do helicóptero para as pessoas pegarem no ar, era mais eficiente, era mais barato, né, para os cofres públicos. Então, a gente precisa exigir, claro, mais transparência do Congresso, mas a gente também precisa exigir mais interlocução do governo de apresentar, quais são os planos do governo, quais são as propostas que a gente sabe que funcionam e que a gente toparia um ministro inaugurar junto com um deputado. Que muitas vezes o deputado quer uma foto, gente, para dizer na eleição, olha, fiz aqui, trouxe a ponte, trouxe a escola, trouxe a ambulância, porque ele está lá na ponta, querendo ou não, representando um eleitorado, e aí sim, com devida transparência, a gente consegue fazer a avaliação de política pública. A academia tem um papel fundamental nisso, né, em apontar onde dá para melhorar, em apontar onde não está funcionando muito bem. Mas eu tô vendo uma coisa um jogo meio paralisado, sabe? De o governo torcendo para conseguir ter as emendas de volta, o controle maior do orçamento, e o Congresso falando, olha, não vai ser agora não, vou devolver isso aí não.